Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um CESP Entrevista. Hoje temos a honra de receber o professor Marcos Buqueride, que é professor titular do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e é também vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, onde atualmente ele coordena o programa Eixos Temáticos relativo a políticas públicas instituído pela reitoria da universidade. É também diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol e, entre 2015 e 2019, presidiu a Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Seu trabalho hoje tem como enfoque principal a biologia de sistemas e ele desenvolve também pesquisas relacionadas às ciências urbanas aplicadas, trabalhando principalmente no desenvolvimento de políticas públicas embasadas em conhecimento científico. Em 2017, se tornou o único cientista radicado no Brasil a participar como autor do relatório especial do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que foi publicado em dezembro de 2018. E hoje ele conversa conosco sobre os desafios de enfrentar a crise climática e adaptar as cidades aos eventos extremos provocados por ela. Professor, seja muitíssimo bem-vindo e muito obrigada por estar conosco nessa conversa no CESP Entrevista e no Jornal do Engenheiro. Muito obrigado, Rita. Um prazer e uma honra. Professor, nós já estamos há bastante tempo travando esse debate, né? A necessidade de atuar na preservação ambiental, reduzir as emissões de poluentes, de gases de efeito estufa, conter, desacelerar o aquecimento global e, ao mesmo tempo, adaptar as cidades para esses eventos extremos que têm sido cada vez mais frequentes, segundo os cientistas, os especialistas dizem, serão cada vez mais frequentes. Hoje, nós estamos conversando aqui, dia 15 de maio, estamos aí vivendo uma tragédia de proporções ainda nem plenamente dimensionadas que ilustram essas questões todas lá no Rio Grande do Sul, com os temporais e as enchentes que seguem acontecendo. Professor, dividindo aí os dois desafios, né? Diminuir, desacelerar o aquecimento, preservar o ambiente e depois adaptar as cidades, né? Qual o caminho para enfrentar essa crise climática? Que medidas, enfim, a humanidade, os governos, as sociedades em geral, têm que tomar para a gente enfrentar essa questão de verdade, assim, o que é possível e necessário se fazer hoje? Bom, primeiro vamos caracterizar um pouco melhor esse evento que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Até esse momento, pelo menos eu, né, a experiência que eu tive no IPCC, eu também participei do relatório anterior, que foi lançado em 2014, e tenho ouvido, desde que eu era um jovem cientista, tenho ouvido essa questão de que a temperatura está aumentando em todos os lugares do planeta e que nós precisávamos fazer alguma coisa. Acabei entrando no IPCC e tendo que ler e reportar, escrever a respeito do assunto, mas nós vimos vários efeitos aqui no Brasil começaram a aparecer, como foi, por exemplo, o evento de Petrópolis, né? Só dando exemplo, né? Do ano passado, por exemplo, em São Sebastião, aqui em São Paulo, né? E nós já vimos estudando no Instituto de Estudos Avançados, com o grupo do USP Cidades Globais, vários pontos do Brasil que são pontos críticos, como o Rio de Janeiro, Recife, né, Santos, né, o próprio Rio Grande do Sul era um ponto também, e nós estamos tentando entender, né, o nosso papel como cientista. A gente primeiro precisa compreender o que está acontecendo, e nós já estamos, eu pelo menos tenho avisado em palestras que aqui nós estamos
na engenharia, né? Nós estamos com os engenheiros, né? Que esse evento de aumento de temperatura e os impactos, eles não são lineares, eles são exponenciais, né? Então, conforme a temperatura vai aumentando, os efeitos vão ficando explosivamente mais para as pessoas que não lembram bem o que é. Então, uma exponencial é quando você vai de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, de 16 para 32. Então, não é um evento que aumenta linearmente. E o Rio Grande do Sul, infelizmente, o estado inteiro, é uma prova de um ponto nessa curva exponencial. Eu espero que isso esteja errado, eu espero que a minha dedução aqui esteja errada. Mas, até agora, a moral da história é que nós tínhamos cidades afetadas, né? Petrópolis é uma cidade, São Sebastião é uma cidade. Agora, a dimensão aumentou tremendamente, foram 400, mais de 400, eu acho, né? 430 cidades até a última vez que eu ouvi, porque o evento ainda está em curso. E com um grande número de mortos e com um arrasto, né, do evento enorme. Está se falando em lugares onde as pessoas vão levar 3 meses para poder voltar na sua casa para ver o que aconteceu, né? A água baixa muito lentamente. Então, essa mega enchente, ela não tem comparação. Algumas pessoas dizem que compara com 1941, mas ela não tem comparação com 1941, porque em 1941 nós não tínhamos esse auxílio, né, essa ajuda das mudanças climáticas com esse aumento de temperatura. Nós vamos fazer, e quando essa entrevista for divulgada, nós já teremos feito um evento lá no Instituto de Estudos Avançados, que será no dia 21 de manhã, sobre as lições aprendidas a partir desse evento no Rio Grande do Sul e para onde nós temos que olhar. Esse evento vai trazer esse é o primeiro, né, de uma série que nós vamos fazer, vai trazer grandes pesquisadores na área que vão discutir de vários aspectos. Então, um exemplo é os meteorologistas, né? O professor Marengo, né? O professor Edmilson Freitas, que vão explicar para a gente o que foi que aconteceu. A gente tem uma ideia de que houve um bloqueio atmosférico, esse bloqueio atmosférico ficou em cima do Sudeste, impediu que as frentes chegassem até o Sudeste, e a água caiu toda no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, devido ao seu relevo, né? E à sua rede, né, de bacias hidrográficas, ele alagou o estado, né? Eu nunca tinha visto isso acontecer, talvez exista na história, mas eu não tinha visto isso acontecer, de um alagamento do estado. Nós tivemos o furacão Katrina, né, que já era um evento que a gente pode até dizer que já tinha alguma relação, mas os furacões são normais naquela área, né, e entrou esse furacão e arrasou ali a região de Nova Orleans. E o grande problema, Rita, é o seguinte, é o depois, né? Agora, os estragos são tão grandes, a quantidade de dinheiro é tão grande nessa dimensão que aconteceu no Rio Grande do Sul, que a recuperação pode levar, eu espero sinceramente estar errado, mas isso pode levar décadas. Por que a gente diz isso? Porque nos Estados Unidos, que tem uma quantidade de dinheiro muito grande, o furacão Katrina foi há 20 anos atrás, e Nova Orleans não se recuperou ainda. Ainda existem sequelas disso. Eu espero que no Rio Grande do Sul seja diferente, que as aplicações das tecnologias, etc., sejam rápidas, eficientes, né, e que o dinheiro seja bem usado, né? Os gaúchos são muito organizados, então eu acho que isso também ajuda bastante, né? É um estado, é um povo que tem uma cultura muito organizada, então isso talvez ajude a ter uma recuperação mais rápida. Mas isso vai demorar bastante, né? E para mim, pessoalmente, trabalhando com isso desde a década de 90, né? E tendo lido já sobre a década de 80, os cientistas que começaram lá na década de 80 a fazer esse tipo de aviso, notadamente o
cientista chamado James Hansen, da NASA, que foi um dos primeiros a publicar um trabalho dizendo, olha, gente, a temperatura está aumentando em vários lugares ao mesmo tempo, isso não é bom, etc. E naquela época existia um negacionismo em curso que estava relacionado com o comunismo, era Reagan, né, do Ronald Reagan, e tinha a Guerra Fria, e os comunistas eram muito mal vistos, etc. Então, ali houve uma vinculação do ambientalismo com o comunismo que gerou esse negacionismo que vem bater aqui. Isso foi reforçado, né, no governo anterior aqui no Brasil, com o negacionismo, com o desligamento, o desligamento de leis, né, de legislações importantes que nós tínhamos para a proteção do meio ambiente, e isso auxiliou, não é culpa disso diretamente, mas isso faz parte de um processo mais amplo, né? Sobre o que fazer a respeito, eu poderia passar aqui, só eu sozinho aqui, passar uns 2 ou 3 dias listando e comentando para você o que fazer. Porque o que fazer vai desde você... o que se fala muito agora, não, as pessoas não podem voltar para aqueles lugares onde elas estavam, etc. Mas tem muitos lugares que a gente vê claramente ali que não eram lugares assim tão alagáveis, né? Essas pessoas não vão poder voltar para lá, para onde elas vão? Então é preciso estabelecer políticas públicas. E para estabelecer políticas públicas, a característica das políticas públicas ela é, por natureza, uma ação experimental. O que eu quero dizer? Quando você estabelece uma política pública, isso depende de como as pessoas vão aceitar, isso depende de como aquele ambiente vai reagir, né? Então, as políticas públicas, na realidade, elas não funcionam bem quando elas são feitas de cima para baixo. Elas têm que levar em consideração as pessoas, porque as pessoas é que vivem lá, né? E os gestores que trabalham lá, esses gestores têm que ter a sua opinião também. Então, essas políticas públicas não podem vir lá do Senado, do Congresso Nacional ou da Presidência da República somente. Eles têm que estar, obviamente. Mas isso tem que haver um pacto, tem que haver um trabalho conjunto. E leva tempo de implantação. As políticas públicas, elas são probabilísticas. O que eu quero dizer com isso? Não existe nenhuma política pública que dê 100% de acerto. Isso é impossível de acontecer. E se acontecer, vamos supor que hoje nós dois aqui tivéssemos uma política pública que a gente diz assim, essa é 100%. Amanhã, quando a gente acordar, ela já não vai ser mais, porque o ambiente já mudou. Então, a política pública é como a gente pegar um cachorro ou um gato. Você vai desenhar aquela política pública e você vai ter que cuidar dela, você vai ter que alimentar ela, você vai ter que ouvir as pessoas para que aquilo seja moldado, né? Então, a política pública não existe molde pronto, ela não tem moldes prontos, ela vai ter que ser feita de acordo com a situação. Então, no caso do Rio Grande do Sul, em essência, vai ser muito diferente nas diferentes regiões, se você pegar o norte, se você pegar o sul, né? Se você pegar Porto Alegre, ali são regiões bem diferentes entre si, com relevo diferente, com características diferentes, com impactos diferentes. Então, as políticas públicas ali vão ser bastante complicadas, elas vão ter que ser feitas separadamente. Assim como qualquer cidade que você pegar de lá, se você quiser comparar com Petrópolis ou com São Sebastião, vão ser coisas diferentes. Vão ser coisas diferentes. Então, em resumo, é muito difícil dizer para você que medidas. As medidas são medidas de políticas públicas. Mas antes de eu pensar em qualquer coisa, eu preciso... A primeira coisa que vai ter que acontecer ali é secar. A primeira coisa é baixar a água. Não secar, mas baixar a água. Baixando a água, as pessoas começam a fazer reconstrução. Eu achei que o governo federal tomou uma decisão excelente de dar dinheiro para as pessoas poderem, né, parece que vão ser R$5.000,
Você dando isso para as famílias podem, pelo menos, né, comprar uma geladeira, mandar limpar, mandar arrumar, etc. Mas a gente tem que lembrar que toda a infraestrutura foi quebrada, já não tem empresas, não tem negócio, muita gente faliu. Eu mesmo, aqui em São Paulo, eu tinha pedaço de equipamento que eu mandei arrumar, que foi para o Rio Grande do Sul, e a enchente levou e a empresa faliu. Então, o efeito vai muito além do que a gente está vendo ali, né? Porque o Rio Grande do Sul é muito importante. Então, muito importante do ponto de vista das pessoas, em primeiro lugar, obviamente, são irmãos brasileiros, mas muito importante do ponto de vista industrial, tem muitos e muitos produtos que nós usamos que são feitos lá, do ponto de vista agrícola, também eles são tremendamente importantes. Nós já estamos vendo, por exemplo, o preço do arroz já está triplicado, duplicado nos supermercados. E outros produtos que são feitos no Rio Grande do Sul também vão aumentar, porque nós vamos ter que exportar. Então, isso gera um dreno de dinheiro enorme e uma complexidade enorme dos problemas. Eu acho que, nesse momento, a gente nem consegue saber exatamente assim, o que vai ser, porque precisa recuperar toda a comunicação via estradas, a comunicação de você poder ir de um lugar para outro, que está quebrada, né? E isso é infraestrutura. Infraestrutura leva tempo. Então, ao invés de você precisa ir para Pelotas, você não consegue mais ir para Pelotas no mesmo tempo que você ia. Você vai ter que dar a volta, ir lá para uma outra cidade, voltar, etc. Tudo isso vai gerar um gasto enorme, vai gerar um transtorno enorme. Então, a infraestrutura está destruída. A infraestrutura de saneamento, isso é uma das coisas mais importantes, toda a infraestrutura de saneamento foi afetada, né? E aí a gente talvez vá ver impactos, por exemplo, na saúde, né? Agora, morreram pessoas que é um efeito agudo, pessoas que estavam na enchente, morreram na enchente e tal. Esse é um efeito agudo. Mas agora vem os efeitos crônicos, né, que nós vamos precisar cuidar. E um deles é o efeito na saúde, o efeito nos transportes, o efeito na própria comunicação. Nós fizemos um evento na quinta-feira passada com um colega de Pelotas e ele falou: olha, eu não sei se eu vou conseguir, porque a internet aqui já está ficando instável. E ele reportou naquele momento, ele falou, nós perguntamos como é que estava, se tinha enchente lá, até aquele momento não. Ele falou, até agora não estamos com problema. Mas, já ontem à noite, no supermercado, já estava faltando coisa. As pessoas já estavam correndo para os postos para pôr gasolina. Então, é um terror, uma catástrofe. Eu escrevi um artigo essa semana para o Jornal da USP, e eu chamo de catástrofe apocalíptica. Para quem vive lá, é uma catástrofe apocalíptica. Eu não vou conseguir falar para você o que fazer, mas assim, eu ataquei alguns pontos aqui. Quer dizer, nós temos que limpar tudo primeiro, depois olhar e criar uma infraestrutura, porque essa infraestrutura é o que vai fazer com que você possa, inclusive, entregar os donativos, etc. Nós tivemos problema, por exemplo, o Banco Santander, ele tem um centro de computação importantíssimo no Rio Grande do Sul que foi alagado. E aí nem o Pix funcionava aqui, de São Paulo. A gente não conseguia mandar dinheiro para o Rio Grande do Sul, porque o sistema de lá estava... Né? Então, passaram-se aí uns 2, 3 dias até que eles conseguissem mexer. Mas você sabe quanto custa um negócio desse, né? O pessoal da engenharia conhece muito bem isso e sabe muito bem disso. Então, a primeira coisa é acudir as pessoas, né? A primeira coisa é tirar as pessoas de lá, dar todo esse auxílio, os donativos, etc. A segunda coisa vai ter que ser a recuperação da infraestrutura. Uma vez recuperada a infraestrutura, aí os engenheiros, né? Aqui
o sindicato e tal, pode ajudar muitíssimo nisso, né? Ajudar os gaúchos, já lá em conjunto com eles e tal, trabalhar para ajudar nessa questão de recuperação infraestrutural. Uma vez que a infraestrutura comece a melhorar, aí você tem que começar a cuidar dos efeitos agudos que eu falei. Nós vamos ter que olhar para a questão das doenças, nós vamos ter que olhar, aí vem vindo as outras questões, a educação. A educação parou, né? Para muita gente, você não está tendo aulas. Muitos alunos talvez percam o ano, né? Porque vão perder o fim desse semestre, talvez percam o começo do semestre que vem com isso também. Então, é uma reação em cadeia, né, que se espalha eu diria, pelo Brasil e não só pelo Brasil. Isso reflete na Argentina, que tem todo um comércio com o Rio Grande do Sul direto, reflete em todos os países latino-americanos, europeus, etc., que estejam relacionados, que se correlacionem de alguma maneira com o Rio Grande do Sul. E, não menos importante, ou talvez ou mais importante, na questão da saúde, vai ser o acolhimento psicológico, né? Eu acho que essa questão é uma questão que vai pegar muito fundo, porque as pessoas construíram a sua vida inteira baseada nisso, e a gente sabe que mesmo que o governo ajude, tal, etc., esse trauma vai ficar. Duas questões sobre o que o senhor colocou aí. Primeiro, a questão das políticas públicas que o senhor falou. Não existe política pública pronta. Assim, pode dar correr o risco de uma interpretação de que então a gente vai na tentativa e erro e seja o que Deus quiser. Isso é uma crítica que se faz às políticas públicas, né? Aos gestores que implementam políticas dessa maneira, sem se basear em indicadores, sem ouvir a comunidade, que às vezes é o grande indicador que ninguém resolveu consultar para desenvolver uma política pública. Então, queria só que o senhor voltasse um pouquinho nisso para deixar isso claro, se tem esse aspecto do experimento, mas que também não é simplesmente a tentativa e erro. Outra questão sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul, que leva muito tempo, o senhor deu o exemplo do Katrina. A reconstrução de New Orleans aconteceu com um processo de gentrificação. É uma preocupação que a gente deve ter, seguir um caminho que seja bom para as pessoas, que seja bom para o país, e não que seja uma oportunidade de investimentos? Primeiro, a tentativa e erro, a questão das políticas públicas. Nós temos pensado muito nisso aqui, nesse nosso programa sobre políticas públicas. A gente pensou bastante nisso. Aí nós desenvolvemos uma metodologia, pegamos 160 professores da USP, no início fizemos só com USP, né? Pegamos 160 professores da USP, professores titulares, professores de alto nível da USP, em 11 eixos temáticos diferentes. Depois eu te passo o link, se as pessoas quiserem, podem entrar no site e assistirem os eventos. E o nosso livro está quase para ser lançado, logo já está pronto o primeiro livro. E com essa metodologia, nós fizemos o seguinte: nós produzimos 800 itens de agenda. Itens de agenda são, sei lá, 4 ou 5 linhas, né, bem genérico, dizendo qual o caminho, né? Então, isso faz... Esses são os elementos norteadores das políticas públicas. E nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de educação, estamos falando de democracia, né? Tudo isso no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, tudo atrelado a nossa visão de futuro, é a visão da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a ideia disso é criar uma base justamente para que a política pública deixe de ser essa tentativa e erro e essa experimentação. Por isso que eu falei para você anteriormente que existe um elemento probabilístico dentro da política pública. Ela
é provável que ela chegue ali a 70% de eficácia, né? Se ela chegar a 70% de eficácia, está ótimo. Aí eu tenho que ir arrumando ela, porque ela não é... Quando você faz um plano, qualquer plano, existem várias discussões sobre se política pública é um plano ou política pública não é um plano, né? Então, o exemplo que eu tenho na cabeça vem daqui de São Paulo, que foi uma política pública feita pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ela foi feita junto, não só com o secretário, passaram vários secretários. Teve um secretário que foi muito importante, que merece ser nomeado, o Eduardo Trani, que foi muito importante, foi um líder muito importante nesse aspecto da gente fazer a conservação das florestas no Estado de São Paulo. Então, houve um trabalho dos técnicos de alto nível que a Secretaria tem, junto conosco, com cientistas, vários cientistas de diferentes áreas. Esse trabalho foi tomando corpo e foi criando a política pública. Quando aquilo chegou num determinado ponto, eles começaram a fazer audiências públicas para saber, olha, com a população, dizia, gente, nós vamos colocar isso daqui, o que vocês acham? E ouviram mesmo, ouviram se sim ou se não, etc. e tal, e foram ajustando as políticas públicas, e aí fizeram a implantação delas, né? Começaram a fazer a implantação delas, né? Essas são as concessões dos parques, o Parque do Ibirapuera, né? A Serra do Mar, etc. E aí fizeram efetivamente aquilo que estava lá na política pública. Depois de toda a consulta, teve projetos que tiveram 3 audiências públicas, né? E isso levou mais de ano para fazer, não foi uma coisa simples. E o centro disso foram justamente os técnicos, os gestores públicos, que foram os protagonistas disso. No começo, com um protagonismo maior dos cientistas, porque tem essa consulta, depois os cientistas vão ficando só como observadores e consultores, o gestor vai andando, a política tem que abrir as portas, isso tem que acontecer, a população entra também no jogo, e aí eu acho que dá para entender agora, eu acho que o nosso telespectador vai entender melhor por que eu chamo de probabilístico, porque aquela ideia inicial que sai, que está lá nos nossos itens de agenda, elas são ideias genéricas, e elas vão ser transformadas em políticas públicas por diferentes grupos. E vai depender, então, se você vamos pegar agora, vamos de volta lá para o Rio Grande, né? Para o Rio Grande do Sul. Se você pegar o norte, o meio, o sul, o oeste e tal, você vai ter que aplicar políticas públicas diferentes. Então, os nossos itens de agenda valem, mas eles vão ser combinados, lembra que são 800, né? Eles vão ser combinados pelos gestores, e os gestores podem até colocar alguns que nós não pusemos lá, eles vão ser combinados de tal maneira construir um plano para que aquele espaço específico atinja o máximo desempenho possível. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que é probabilística. Mas, se você não tiver as agendas, se você não tiver a base para começar a pensar, e essas agendas são baseadas em pesquisa científica, você vai obrigatoriamente se perder no meio. E se você se perder no meio, a sua política pública não vai funcionar. Então, lá no Rio Grande, por exemplo, vai ser muito, muito, muito importante que os gestores de lá trabalhem com cientistas de lá, que são cientistas que conhecem bem a região, e que trabalhem também em contato conosco aqui em São Paulo, com o Rio de Janeiro, com Minas Gerais, com todo mundo que puder ajudar em termos do que? Levar ciência, levar uma base científica para que as políticas públicas possam ter um alicerce no conhecimento, né? Falar aqui para a engenharia é muito... Os engenheiros entendem isso perfeitamente, né? Se você não tiver uma boa base, um bom alicerce, né? A política pública, se você quiser fazer uma analogia com um prédio ou com uma ponte, os nossos itens de agenda são os pilares, né? A solidez desses pilares, né? É que vai determinar se lá na frente o gestor vai colocar
elementos e ações específicas ali que vão funcionar da melhor maneira possível. Não sei se eu esclareci, mas não é algo simples. Política pública, do jeito que se fala, que a gente ouve na televisão, parece algo simples. Vai aparecer algum mágico com uma cartola e vai tirar da cartola uma política pública que vai funcionar para todos. Não, não funciona. Política pública é algo local, né? É algo local e algo que precisa ser combinado com o local. Agora não tem nem com quem combinar, porque as pessoas estão fora de casa, as empresas faliram no Rio Grande, né? E aí nós temos que olhar, a partir desse fenômeno, nós temos que olhar agora para o futuro. Quais são os próximos? Essa é a discussão que nós vamos fazer no Instituto de Estudos Avançados. Para onde nós temos que olhar agora? Porque agora nós temos que cuidar do Rio Grande do Sul. Legal, vamos cuidar. Agora é uma questão de políticas públicas, que eu chamo de políticas públicas de emergência, né? Porque o fenômeno já foi. Nós estamos fazendo aquilo que, em sustentabilidade, mudança climática, nós chamamos de adaptação, porque a gente não fez a mitigação, que era evitar a emissão de gases do efeito estufa quando a gente deveria. Isso são 40, lá vão 40 anos, 50 anos que está sendo falado. Não fizemos direito, então agora estamos pagando o preço e estamos pagando caro. Isso vai custar muito, muito caro. A gente quer também chegar a um ponto de poder avaliar isso com todos os seus... Né? Mas a questão que se coloca agora para o Brasil, dado o que aconteceu no Rio Grande do Sul, é para onde temos que olhar. Aí sim, as políticas públicas aí mudam, aí é diferente. Como é que nós podemos nos preparar? Né? Em regiões de maior relevo, pessoas que já estão morando em lugares que pode acontecer. Então, aí talvez agora os governos se conscientizem de que vão ter que mudar, tirar as pessoas. Então, você aí vai para o segundo ponto. Né? Você falou de New Orleans e da gentrificação. Não tem como... a gentrificação é um sintoma, não, eu acho que não tem como não gentrificar. Né? As pessoas, o trauma causado é muito grande. As pessoas nem sabem muito bem o que é gentrificação. Né? A gentrificação, só para explicar aqui, a gentrificação é quando as pessoas são impulsionadas para fora de onde elas moram. Né? Vou dar um exemplo mais... Né? A gentrificação, por exemplo, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, é um caso clássico. Né? O que aconteceu foi que com aquelas companhias de computação super, né, pagando super bem para as pessoas começaram a comprar as casas e os apartamentos, né, e aquelas pessoas que moravam ali já não conseguiam mais aguentar aquele custo de vida que começou a ficar muito alto e iam mudando para cada vez mais longe. Então, isso é que é a gentrificação, é uma substituição, né, de um conjunto de moradores que pertence a uma classe ou um grupo, etc., por outro. Né? E essas mudanças, elas são esperadas. A gentrificação, em muitos lugares do Rio Grande do Sul, a gente vai ver isso, vai virar case, vai virar exemplo de gentrificação, porque em muitos lugares o pessoal vai sair, os gaúchos eles popularam o centro do Brasil, criaram fazendas, eles já são um povo que sai de lá. Então, pode ser que eu esteja errado, mas pode ser que haja bastante dessa gentrificação. O que eu acho que a gente, olhando de um ponto de vista mais macro, é o seguinte: a gente tinha um estado do Rio Grande do Sul num estado de equilíbrio. Estava tudo funcionando, o supermercado ali, as estradas aqui, os bancos funcionando, as escolas funcionando, delegacias, todo o que a gente chama de urbissistema, né? Todos os subsistemas urbanos secundários, que são super importantes, sistema financeiro, sistema de educação, etc., está tudo funcionando. Né? E interconectado, é assim que funciona uma cidade, ela funciona como um urbissistema, parece um ecossistema. Né? Ela entram produtos, né, que são importados ou da região rural ou de outra cidade. Esses produtos são processados dentro da cidade, dentro do urbissistema, usando água e usando energia, né, e produzem resíduos. Então, os urbsistemas, né, que são as cidades
no Rio Grande do Sul, entraram em colapso máximo, muitos deles em colapso mesmo, colapso máximo. Porque o urbsistema ele pode ser incomodado se algum subsistema for afetado, sei lá, educação, segurança, né? Aqui em São Paulo nós temos um problema enorme de segurança, no Rio de Janeiro também tem um problema enorme de segurança. Quer dizer, tem um subsistema urbano secundário ali que está sendo afetado, afeta o resto da cidade, mas não é um ataque mortal. Nesse caso, muitas cidades tiveram um ataque mortal. Então, o que vai acontecer? Quando você tem um ataque mortal, você dissolve o equilíbrio. E quando agora o sistema for voltar a funcionar para criar os novos urbsistemas pós-catástrofe, eles não entrarão no mesmo tipo de equilíbrio, eles serão outra coisa. Então, é uma mudança do estado de equilíbrio que a gente está assistindo, uma mudança do estado de equilíbrio de vários urbsistemas em conjunto. Aí, se você pegar, é uma mudança de estado do estado, uma mudança de estado como estado físico da água, né? Que muda do estado líquido para o sólido, para o gasoso, e aí quando volta, só que nesse caso, quando volta, ele não volta com as mesmas características. É possível que volte melhor em muitos casos, né? Porque aprendeu, né? Incorporou, e é possível que volte pior, né? E se os urbsistemas tentarem voltar ao que eles eram antes, eles vão voltar para o mesmo nível de vulnerabilidade que eles tinham antes. Se voltar a acontecer enchente, eles vão sofrer exatamente a mesma coisa. Eu vi várias entrevistas de pessoas que estão em abrigos, que estão só esperando para voltar, falar, lá choveu a primeira vez, eu fiquei 3 meses fora de casa, agora eu vou voltar, eu acho que vai ficar mais 3 ou 4, mas eu vou voltar para lá. Ele vai voltar. Então, a esperança dessa pessoa é que ela volte para o mesmo estado de equilíbrio que havia antes. Isso vale para nós, para todos nós. Então, essa é a pergunta que nós estamos fazendo para o país. Nós estamos no estado de equilíbrio frágil. Vamos ficar assim? Né? Vamos esperar acontecer outros iguais a esse? Ou vamos tentar adivinhar? É muito difícil isso, né? Vamos tentar adivinhar o que pode acontecer, ou fazer hipóteses ou teorias sobre o que pode acontecer, e vamos tentar nos preparar. E esse é um momento em que teoria, hipótese, etc., tem um valor enorme. As pessoas não gostam muito disso, as pessoas querem ver a prática. Não, vai lá, dá o dinheiro, faz a prática, né? Mas não, sem teoria agora, sem a gente tentar imaginar cenários, não tem prática para fazer numa coisa que vai acontecer no futuro, porque a gente não tem bola de cristal. Como nós não fizemos a mitigação, agora estamos aí diante do imperativo de fazer a adaptação. Agora, nós não fizemos a mitigação, mas há providências a serem tomadas também nesse campo? Reduzir a emissão de poluentes? Tem o que fazer hoje ainda? Ou a desgraça climática já aconteceu? A gente tem discutido muito no Brasil a transição energética e a questão do desmatamento, né? Reduzir o desmatamento e fazer a transição energética. O Brasil já tem uma matriz limpa, majoritariamente limpa, na energia elétrica, mas ainda depende muito de combustível fóssil, especialmente para o transporte público e o transporte de cargas, enfim. E tem outras medidas que deveriam e terão impacto ainda, porque o negacionismo, chamado negacionismo climático, tem várias vertentes aí, né? Tem desde isso é mentira, não é nada disso, a ação humana não interfere nisso, ao agora já era, não tem mais o que fazer, nada que se fizer vai ter. Assim, ainda dá para agir na mitigação, e o que é mais importante fazer, o que é possível fazer? Bom, mitigação... a mitigação principal tem um termo em inglês que chama-se phase out, sair de fase, fazer com que o uso de combustíveis fósseis saia de fase, com que ele não seja mais usado.
né? E isso, na última COP, lá em Dubai, a gente vê lá, principalmente as pessoas mais jovens fazendo eventos e fazendo manifestações para o phase-out do petróleo, né? Principalmente lá em Dubai, né, que são produtores de petróleo, teve bastante disso também, ainda mais forte. O problema é o seguinte: nós construímos, né, nós, principalmente o hemisfério norte, mas nós também, nós construímos um sistema, todos esses subsistemas que eu falei aqui, a base deles é petróleo. A base principal é petróleo. Vai usar gasolina, vai usar diesel. Para chegar lá, você vai ter que usar combustível de aviação, ou vai ter que usar ônibus, ou vai ter que usar trem, ou vai ter que usar... Né? E a energia elétrica no Brasil, como você disse, ela é bem mais limpa, porque 80% da energia elétrica do Brasil é de hidrelétricas, né? Nós somos um país exemplar. Se todos os países fossem igual ao Brasil, a gente não estaria com esse problema. O Brasil fez o seu trabalho em termos energéticos, fez muito bem o seu trabalho, por diversas razões. Não é que a gente tivesse pensando nisso, não. Mais recentemente, sim. Lembra que a gente fez a Rio 92, né? A Eco 92 foi aqui, e dali saíram várias decisões. Então, aqui sempre se pensou bastante na parte ambiental, sim. Mas, na questão energética, foi devido à crise do petróleo, preço muito alto do petróleo, que a gente passou a usar, por exemplo, os carros a álcool e depois os carros flex, né? E hoje no Brasil a gente tem aí, como nenhum outro país do mundo, você pode pôr gasolina ou álcool, né, do jeito que você quiser. E a gente ainda tem, eu costumo dizer, no Brasil não tem gasolina, né? Porque não existe gasolina pura. 27% é álcool na gasolina, né? Então, nem isso a gente tem, né? Nem gasolina pura a gente tem. E o biodiesel é 14%, agora subiu para 14% do diesel do país é biodiesel, né? E nós estamos caminhando agora para um outro... O grande problema que nós temos no transporte é que os motores grandes, o álcool não serve para eles. Não dá para a gente fazer motores grandes, os engenheiros todos sabem disso. Então, nós estamos indo no caminho de produzir hidrogênio a partir do etanol. Nós temos a primeira planta do mundo de produção de hidrogênio a partir da reforma do etanol, vai ser inaugurada aqui na USP em agosto. E nós vamos ter 3 ônibus, aí sim, motor grande. Nós vamos ter 3 ônibus andando no campus, né? Nós não podemos sair do campus porque ainda não existe legislação, etc. A gente já está começando a trabalhar nisso, mas nós vamos ter 3 ônibus andando no campus com hidrogênio, né? Que não é hidrogênio de água, é hidrogênio de etanol. Por que o etanol é importante? Porque o etanol é um combustível líquido transportável. Eu não preciso ficar transportando hidrogênio para lá e para cá, né? Esse hidrogênio, ele também pode ser exportado para a Europa, etc. Então, e aí existem outros problemas que nós estamos estudando, que a gente não tem produção de etanol suficiente, né, para suprir isso. Então, nós estamos trabalhando, estamos pensando, estamos formando aquelas teorias e hipóteses que eu falei para você, e criando esses cenários, e vamos passar isso para o governo, para a engenharia, para que isso seja aplicado. No quesito de mitigação, Rita, a gente nós não temos mais como evitar esse aumento de temperatura, pelo menos até agora, nós não temos como evitar esse aumento de temperatura que vai vir aí nesse meio do século até talvez o fim do século, por causa de um efeito inercial, um efeito de inércia. O CO2 já está lá, já está circulando, né? E a gente já está vendo efeitos. Eu vi na semana passada um resultado muito preocupante, que é, por exemplo, o aumento da superfície do nível do mar, o aumento da temperatura na superfície do nível do mar. Ele deu um salto, né?
E agora os oceanógrafos estão dizendo que parece que a água subterrânea, a água do fundo do mar, também está aquecendo. Isso pode mexer com as correntes marítimas. E se isso mexer com as correntes marítimas, como o mar é 3/4 da Terra, isso mexe muito mais com o clima do que a Terra. Então, tem coisas bem preocupantes acontecendo. Eu não gosto de ser alarmista, mas depois do Rio Grande do Sul eu comecei a ficar mais preocupado. Então, essa mitigação, um dos caminhos que nós estamos indo é enterrar o CO2, é sugar o CO2 da atmosfera e enterrar esse CO2 em profundidade, 3, 4 quilômetros de profundidade. Quando esse CO2 é enterrado, os nossos geólogos já fizeram um trabalho aqui em São Paulo, por exemplo, um trabalho espetacular. Acredito que lá no Rio Grande do Sul também, um trabalho espetacular. Já conhecem a composição de rochas e etc. Então, quando você coloca, eles têm métodos, nós estamos discutindo com eles esses métodos de jogar o CO2 lá na profundidade, o CO2 reage com certas rochas e fica preso lá. Então, ele não vai ficar na forma de gás, né? Ou então joga o CO2 no estado supercrítico, que é um estado especial, como se fosse um líquido, que vai ficar preso lá debaixo da Terra. Com isso, a gente retira o CO2. A nossa produção de etanol, o caminho que nós estamos indo nesse momento é de que, trabalhando com a usina, de tal maneira que a produção de etanol, quando nós produzimos etanol, a nossa emissão será negativa, não é emissão zero, é negativa, porque todo o CO2 que é produzido durante todo o processo, desde que o CO2 é absorvido pela planta na fotossíntese, até sair na forma de etanol e virar hidrogênio, todo o CO2 que é emitido ali, ele é jogado para baixo da Terra, né? E com isso a gente vai zerar e a gente vai poder, acoplando isso a sistemas de captura de carbono, poder diminuir o gás do efeito estufa na atmosfera. Essa é uma forma de mitigação. Aqui nos eixos temáticos, a gente tem um eixo de energia, né, que tem, inclusive, o professor daí do sindicato, né, que participa, que é o Roberto Cardoso, né? O nosso Cardoso, que é um dos coordenadores do eixo de energia, né? E ele me mandou artigos sobre a questão da energia nuclear. Eu acabei lendo mais e vendo documentário. Então, já se começou a falar de energia nuclear verde. A França é outro país. Os dois países do mundo que estão tranquilos, entre países grandes, né, que estão tranquilos do mundo, são a França e nós. A França tem a energia nuclear deles, eles estão tranquilos ali. Você tem que dispor do lixo nuclear, assim como tem que dispor dos outros lixos também. Então, tem toda uma discussão sobre isso, né? Então, essas são formas de mitigação que ainda sobraram para nós. O phase-out do petróleo, ele é muito difícil. O que a gente está defendendo agora é que toda a exploração de petróleo que vai ter que ser feita para manter o sistema funcionando, ela seja feita de forma sustentável ao máximo possível. Por exemplo, quando o barco está, principalmente no sistema brasileiro, que tira petróleo do fundo do mar, né? Quando o barco está lá tirando, o barco usa diesel. Então, ao invés de usar diesel, ele vai usar metanol produzido a partir do etanol, certo? Ele vai usar energia eólica, vai usar energia solar, né? E ao invés de usar o diesel, aquele diesel sujo que os barcos usam, por exemplo. Então, isso vai amenizando um pouco o próprio processo de extração de petróleo. Já o petróleo na terra, eu já não consigo te falar muito, eu tenho acompanhado mais a questão marítima. E tem muito dinheiro sendo investido nessa questão de prospecção marítima. Então nós vamos ter que conviver com adaptação. Nós já discutíamos isso lá em 2014 no IPCC, depois no de 2018 também, porque a gente passa 4 anos para fazer aqueles relatórios, tá? Então, o de 14 começou lá em 2010, né? Aí depois o outro começa em 14 e vai para 2018.
Então, a gente leva 4 anos de discussão, indo para, né, fazendo discussão em diferentes países e olhando toda a literatura. A gente acompanha a literatura por 4 anos para poder escrever cada um desses relatórios. Aí, o que acontece é que quando a gente vai... E esse é um outro ponto que eu acho que é fundamental. Quando você vai para uma COP, eu não sei se você, Rita, já foi, você vê que as COPs não têm... não funcionam como a gente acha que elas deveriam, pelo menos como eu acho que deveria funcionar. As COPs, nessa última COP, eu ouvi a palavra IPCC, eu ouvi o nome do IPCC, talvez umas 2 vezes. Eu passei lá a semana inteira, todo o tempo, indo a eventos o tempo todo, e a ciência está fora. A única coisa que aquele pessoal capturou foi que a temperatura do planeta está aumentando. Mas não tem, o IPCC deixa de existir ali. E quando, na realidade, como aconteceu em Paris, eu acho que em Paris houve uma interação maior, foi isso que gerou o relatório especial que foi publicado em 2018. Em Paris, a discussão foi mais forte em torno da ciência, e dali saiu a demanda para o IPCC dizer: olha, então, o que vai acontecer se a gente chegar a 2 graus? Aí, quando a gente se reuniu no IPCC, aí a gente falou assim: não, 2 graus é muito, vamos trabalhar com 1,5. Né? Porque 2 graus, as coisas já começam a ficar como aconteceu aí com o Rio Grande do Sul. E está acontecendo antes, esses eventos extremos estão mais extremos e acontecendo antes do que as previsões matemáticas diziam. Então, talvez existam alguns elementos que nós, cientistas, não conseguimos capturar. As nossas teorias foram menos precisas, né? E infelizmente, para o lado contrário do que a gente esperaria, né? Os negacionistas, obviamente, sempre esperam que isso não exista. Né? E o negacionismo que você falou, eu chamo de negacionismo raivoso, porque a negação é o primeiro passo do luto, né? Depois vem a raiva, né? Depois vem a barganha, depois vem a aceitação e tal. E a maioria da população acho que já aceitou, a gente já está numa percentagem muito alta de aceitação. Mas ainda existem os negacionistas, e os negacionistas se transformaram em negacionistas raivosos. Né? Eles estão indo para o domínio da raiva, e é isso que faz essas pessoas criarem fake news para atrapalhar o processo, ou então é o que faz com que as pessoas interfiram em legislações que já existiam, ou impeçam, né, no próprio Congresso Nacional, impeçam que legislações ambientais sejam aprovadas. Eu sei que legislação ambiental é um negócio que enche o saco, como se diz, né? Não pode fazer, mas a gente tem que entender que tem coisas que não pode fazer mesmo, né? Isso faz parte das descobertas da ecologia que vem lá da década de 30, né? É assim que o planeta funciona, né? E não adianta querer... É como querer revogar a lei da gravidade, né? Não dá. A gravidade é uma lei física natural. Então, as leis ambientais, a ciência ambiental, ela tem as suas leis, assim como a física tem as suas leis, e se a gente desrespeitar essas leis, que é o que a gente tem feito consistentemente, não mitigando, por exemplo, né, a gente vai pagar o preço, que é o que está acontecendo agora. Infelizmente, muita gente inocente tem que pagar o preço, né, por causa de não ter tido a consciência antes. Uma questão que eu acho importante dentro desse contexto que você falou é que, seja o que for que nós fizermos, nós vamos ter que mudar um pouco do sistema capitalista que nós temos. Esse nosso capitalismo, onde poucas pessoas têm um lucro muito alto, né? Ele vai ter que mudar, isso vai ter que ser dividido. O que está acontecendo com o Rio Grande do Sul, né? Muito do lucro que nós mesmos tivemos, outras pessoas têm, está tendo que mandar para lá para acudir a pessoa de lá. Então, precisa haver uma mudança também de mentalidade das próprias empresas, né? E está havendo. Não é só tom de crítica, não. Tem muito elogio para fazer. Tem muitas empresas que estão pensando
estão pensando em como fazer isso. É lógico que estão visando lucro, mas se não tiver lucro, não tem o salário, a gente não tem emprego e não tem o sistema funcionando. Não é... O sistema é capitalista, e esse sistema capitalista funciona assim. Se a gente não gosta, tem que ir para outro lugar. Infelizmente, é assim que as coisas funcionam. Então, esse ponto de como funciona a ideologia, como funciona o sistema socioeconômico que a gente está, ele vai ter que sofrer uma adaptação. A gente já tem falado isso da mesma maneira que a gente tem avisado que, olha, a temperatura vai aumentar, a gente também tem avisado que o sistema precisa mudar, que a economia precisa se modernizar, assim como a agricultura precisa se modernizar. Isso, de novo, o Brasil é um exemplo. A gente fala do agribusiness. O agribusiness do Brasil, ele é muito... O agribusiness verdadeiro, ele que eu digo verdadeiro, não é aquele agribusiness que entra na Amazônia lá e que é criminoso, não é esse. Não é o que queima a Amazônia. É o agribusiness que produz comida e que tenta produzir... Tenta aumentar a sua produtividade para ter mais lucro, obviamente, e também se preocupa muitas vezes com o meio ambiente. Então, não tem muito não tem muito mais o que reclamar ou o que pensar. O meio ambiente hoje faz parte de qualquer decisão, de qualquer política pública, de qualquer coisa que nós fizermos. Ele tem que ser considerado. E as pessoas têm que aprender a usar isso. Eu sou um otimista, né? Apesar do Rio Grande do Sul, que me chocou profundamente como cientista, né? Como pessoa, claro, mas como cientista também, porque eu não esperava que acontecesse tão rápido um evento tão violento. Mas eu acredito na inovação e na tecnologia, né? No mundo, nós temos muita coisa muito interessante sendo feita, muitas ideias. Então, não é improvável que, de repente, apareçam ideias que mudem as coisas de uma forma até radical, né? E que esse problema consiga ser resolvido num tempo menor do que o que eu estou falando aqui. Estou falando até o fim do século. Né? A gente, quando discute e tal, mas aí é uma coisa que a gente fica, mesmo como cientista, a gente fica meio cego, né? Daqui até 2100, bom, nem vou estar mais aqui, mas fica olhando 2100, você fala, poxa, tá, do jeito que as coisas estão, até 2100 as pessoas vão ter que viver com isso. Mas pode ser que não, pode ser que apareçam aí tecnologias novas, né, apareçam inovações, né, que sejam implantadas e que ajudem no problema. Um problema sério que nós temos com essa questão das inovações é que existem quando aparece alguma coisa, a sociedade se apropria de tecnologias por motivos, às vezes, que não são... o que eu quero dizer é que não é a melhor tecnologia que ganha a competição. A gente viu isso na fita cassete versus o CD, no VHS versus o sistema PAL, né? Para quem é mais velho aqui, né? Que já viu isso, né? Os CDs, né? Que agora nem existem mais, agora é tudo streaming, né? Mas os CDs, eles tomaram o lugar de uma fita cassete que, na época, tinha uma tecnologia melhor de som, que a gente podia ouvir melhor os sons graves e tudo, só que o CD era mais prático de fazer, tinha bastante plástico, é o petróleo, né? Tava tudo na mão, etc. Então, o CD ganhou. O VHS, que é um sistema de vídeo ruim na época em relação ao sistema PAL, né, que era usado, inclusive os jornalistas sempre usaram sistema PAL, né, para fazer as edições dentro das TVs, etc. E o VHS ganhou a batalha, ou ganhou a guerra e ocupou todos os espaços. Esses são dois exemplos, né? E tem vários outros exemplos de produtos que ganham a competição sem ser os melhores produtos. Então, nós precisamos ficar vigilante com isso, né? De não escolhermos tecnologias que não sejam as melhores.
Então, existe toda uma discussão. Eu falei aqui do etanol para hidrogênio, mas, ao mesmo tempo, nós estamos discutindo. Será que é isso mesmo? Será que o hidrogênio é o melhor caminho para ir? Ou será que não? Vamos fazer todos os cálculos. Estamos tentando fazer os cálculos mais... pegar especialistas de todas as áreas, né, da engenharia, da economia, da biologia, da matemática, de todas as áreas, para tentar fazer os cálculos e tentar ver se realmente esse é o melhor caminho para ir. E abrir os ouvidos ali, os olhos para outras ideias que apareçam, né? E elas estão aparecendo. Então, eu sou um otimista em relação a... o ser humano tem uma capacidade de inovação, o Homo sapiens, né? Desde uns 20 mil anos para cá, depois da invenção da agricultura, o ser humano, e principalmente nos últimos 2 séculos, e particularmente nesse último século, e agora no 21 também, o Homo sapiens demonstrou uma capacidade de inovação absolutamente incrível. Está aí a inteligência artificial generativa, que vai ser tecnologia que vai ajudar muito nessa questão do Rio Grande do Sul, vai ser, e outros tipos de tecnologias que os engenheiros, que são aqui os nossos, né, os nossos patrocinadores, vamos dizer, os nossos, né, aqui do tema dos sindicatos, os engenheiros são absolutamente fundamentais em implantar isso, em aperfeiçoar esse tipo de coisa. Então, precisa ter essa conexão, né, que vai lá da política pública do jeito que eu falei, embasada em ciência, até chegar na engenharia, colocando o processo para funcionar, o gestor público colocando o processo social para funcionar, né? Então, essa conexão que a gente vai precisar agora aprender a ter. E é isso, né? Que as escolhas tecnológicas de políticas públicas sejam feitas baseadas na melhor informação disponível e não se sujeitem a lobbies de interesse ou outras coisas do tipo, né, professor? Nós estamos colocando, Rita, no programa Eixos Temáticos, nós temos uma parte dele, colocar à disposição da sociedade as 105 mil teses que nós temos no nosso banco de teses. E criar um sistema de busca com inteligência artificial que você pode ir lá e buscar informação e achar dentro de uma determinada tese, porque hoje você só vê o título da tese, o resumo e os autores. Agora não, nós estamos entrando e mergulhando no texto das teses. Então, são 105 mil teses que vêm lá da década de 60 até agora, que as pessoas vão poder, para fazer isso faz parte do nosso projeto de políticas públicas. Nós damos a base ali, que são os itens de agenda. Aí você pega aqueles itens de agenda e fala, bom, agora eu estou pensando que eu deveria ir para cá ou para lá. Será que alguém já fez isso? Aí vai poder entrar lá e entrar no nosso banco de teses. Isso é só a USP, mas a gente quer trazer a USP, a Unicamp, a URGS, a UFMG, todo mundo um dia para esse universo de conhecimento. E aí sim as políticas públicas deixarão de ser erráticas e baseadas em conversa de bar ou conversa de jantar. O político conversa lá com alguém no jantar e dá uma opinião, aí sai uma política pública dali. Nós precisamos parar com isso. A gente precisa ter política pública que seja coletiva, de acordo com as pessoas, com base em conhecimento. E um super esforço de divulgação científica também esse, né? Porque exatamente, abrir esse acesso, muito bom. Professor, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade aqui, essa conversa super importante nesse momento que é super difícil, em especial para o Rio Grande do Sul, mas para todos nós, né? Uma tragédia que... doeu em todo mundo, né? E continua doendo, né? Nesse momento que a gente está conversando aqui. Eu espero que quando essa nossa entrevista for para o ar, no início de junho, as coisas já estejam num patamar melhor, mas segue aqui, de qualquer forma, a nossa total e restrita solidariedade ao povo gaúcho, ao estado do Rio Grande do Sul, que a gente espera que seja reconstruído. Sabemos que vai ser difícil, não tem como se iludir em relação a isso, mas que seja reconstruído da melhor maneira possível e
ressignificado lá para melhor, né? Não volte para os problemas antigos e nem piore. Professor, muitíssimo obrigada. Foi um prazer poder ouvi-lo aqui. Eu que agradeço, Rita. E muito obrigada também a você que acompanha a mais esse CESP Entrevista. Hoje essa edição super importante, ouvindo o professor Marcos Bucheriti. Até a próxima.